Obrigada pela presença de todos. Nós vamos permanecer, então, com os microfones desligados. Em algum momento, nós vamos abrir para todos para fazerem perguntas, tá certo? Nós vamos começar com boa noite, né? Eu sou a Maristé, da TV Livre, um Zoom literário da Escortece Editora. Sejam bem-vindos ao Zoom Literário. Hoje teremos o lançamento do livro Dicionário de Coletivos do Tio Mineral, do Paulo Mauá, do nosso querido Paulo Mauá. O livro vai estar à venda com 5% de desconto na livraria Asa Bessa, como consta aí no nosso bate-papo ou no chat aí embaixo. Já tem um link para a compra do livro. Ele ficará disponível até a meia-noite de hoje, com desconto de 5%. Tá bom? Aqueles que quiserem a palavra depois do chat, a gente vai abrir os microfones, como eu já tinha dito. Paulo, tudo bem? Vamos começar nosso bate-papo? Tudo em ordem. Eu recebi uns florais aqui da Cida para eu ficar calmo. Ah, tá. Pronto, agora eu estou calmo aqui. Pronto. Bom te ver aqui no Zoom Literário, seja bem-vindo. Muito obrigado. Começa a falar um pouquinho de você, Paulo. Escritor, músico, família. Fala um pouco de você. Então, eu nasci meio atrapalhado mesmo, assim. Sou escritor, sou músico, sou engenheiro, sou educador, né? E não necessariamente nessa ordem de preferência, depende do que você está fazendo. Agora, na pandemia, eu estou escrevendo muito por estar aqui enclausurado, né? E isso fortaleceu bastante, inclusive, a parceria da Escortece, contato com o João, contato com a Esther, né? É muito bom trabalhar com vocês e a gente se descobrir descobrindo coisas novas. Mas é uma coisa assim, me lembro de escrever desde pequeno, como me lembro relacionado com a música desde pequeno. Então é uma coisa que está dentro de mim. Eu escrevo escutando música, então é uma coisa muito, muito particular e meu, né? Assim, uma coisa que eu lembro bastante era do meu pai lendo sempre, em qualquer lugar. Ele tinha sempre um livro com ele. E eu acho que eu guardo essa imagem de estar vendo o meu pai, e a gente sempre copia o pai da gente. Daí foi uma coisa que eu quis e continuei lendo, assim. E é uma coisa que eu gosto de fazer, ler e escrever, né? Porque não dá para escrever sem ler. É o que eu converso com as crianças quando eu vou nas escolas. Não adianta você escrever sem ler. Você tem que adquirir vocabulário, tem que fazer um monte de trabalho nesse sentido. Mas esse é o Paulo, vivo em família maravilhosa. A Malu, a minha esposa, aguenta todas essas maluquices minhas. Duas meninas lindas, Carolina e Raquel. Agora ainda tem que levar um genro, né? Essa pandemia me trouxe um genro junto, que está aqui. Hoje até perguntei, Marcelo, você aguenta ver seu sogro todo dia? Ele, muito educado, falou que sim, né? Porque senão eu ponho ele para fora daqui. Então, é uma pessoa muito bacana. Mas a gente se dá muito bem como família. E isso me proporciona tranquilidade para fazer as coisas que eu tenho que fazer. É muito legal isso, nesse sentido. Você se inspira mais lá? Não tô escutando, Esther. Aonde você se inspira mais para escrever? Em Santos ou na Serra, que você costuma viajar? Tá muito baixo, Esther. Deixa eu ver, espera aí. Eu até escutei a sua pergunta, onde eu me inspiro mais para escrever, alguma coisa assim. Melhorou? Um pouquinho. Será? Nossa, que estranho. Não, tá bem baixo. Muito ruim. O barulhinho está fazendo. Melhorou? Pouco, mas dá para escutar. Fala. Dá para escutar? Muito então, pouco. Onde que você escreve mais? Em Santos ou na Serra?
você costuma ir para Poços? Onde eu escrevo mais? Se é em Santos ou... Não, é que agora eu fui para Serra Negra, eu fui para Serra Negra 2 vezes. Eu escrevo muito aqui em Santos, porque é onde eu fico mais. Mas quando eu vou a algum lugar, seja no interior, onde eu for, se eu estiver viajando, eu sempre levo, até aqui do meu lado, eu sempre levo uns livrinhos, uns cadernos. Eu sempre carrego isso comigo, né? E sempre tenho, não foi nem proposital, tem uma caneta sempre no meio, né? Porque isso eu vejo alguma coisa, ou escuto uma conversa. Então, quando eu vou lá para Serra Negra, por exemplo, que é o exemplo que você está falando, que eu fiquei lá 1 mês, eu vou lá para a Praça Centro e alguma coisa me chama a atenção, eu anoto e marco. Isso é uma característica minha de estar anotando. Isso pode dar um conto, isso pode dar uma crônica, isso pode dar uma poesia, ou pode não dar em nada. Mas eu sempre anoto alguma coisa, porque pode ser um gatilho, né? Pode ser uma faísca para alguma coisa muito interessante, né? Então, acho que eu sempre anotei. Os próprios livros Panapaná surgiram disso. Eu estava em Campos do Jordão, fui levar a Raquel, a mais nova, para conhecer um borboletário, e tinha uma plaquinha escrita, você sabe o que significa a palavra Panapaná? E eu não sabia, né? E acho que várias pessoas aqui também não sabem, é engraçado isso, é uma palavra tupi, mas é o coletivo de borboletas, né? Tanto é que tá nesse dicionário aí, o Panapaná, né? E aí eu não sabia o que significava, então, e aquilo me chamou a atenção, eu fui para o caderninho, lá em Campos do Jordão, em 2010, e escrevi, Panapaná é coletivo de borboleta, uma menina brincando com as borboletas, quem sabe isso vira, aí virou um conto, para depois virar um livro, aí eu passei para o Ricardo Ramos, ele olhou, deu uma olhada, deu uns palpites, então assim, eu sempre anoto essas coisas, mas eu escrevo muito em Santos no computador, eu rascunho no papel, mas eu escrevo no computador. Fala um pouco do seu livro, do lançamento. Do dicionário? De coletivos do tio Menelau. O dicionário de coletivos, né, que está aqui, para vocês verem, ele surgiu da ideia, assim, o primeiro livro que eu escrevi, que é o Circo Panapaná, ele parte da ideia que o tio Menelau, que é um personagem, entrega para outra personagem, que é a Beatriz, que é a protagonista da história, um dicionário. E aí, a partir da leitura obrigatória que ela tem que fazer, porque ela ganhou um presente do tio de castigo, vamos dizer assim, e ela é obrigada a ler esse dicionário e ela descobre as palavras, e aí eu não vou fazer mais spoiler, porque senão estraga a história toda, né, Irene? Aí estraga a história toda. Aí, no Circo Panapaná, a Beatriz vai se deslanchando até o circo mesmo, em si. E aí eu sempre tive vontade de escrever o dicionário, justamente o livro que o tio entregou para ela. Por quê? Não existe dicionário de coletivos no Brasil. É uma coisa muito estranha. Eu acho muito estranho não ter dicionário de coletivos. E procurei, achei, comprei, aí o dicionário que eu achei era só ilustrado, e eu falei, eu preciso um dia escrever, e eu fui escrevendo com calma. Quando eu me reuni com você, em novembro do ano passado, com a ideia do Castelo Panapaná, que a gente foi conversando, eu fui me apresentando para a Scortese, finalmente, e te coloquei essa ideia, você falou, nossa, Paulo, vamos fazer o dicionário. E eu falei, não, o dicionário está pronto, só falta ilustrar. Então, quer dizer, essa ideia veio casar muito com uma coisa que eu já tinha desde que eu lancei o livro em 2014, do Circo Panapaná. Era um sonho concretizado, tanto é que em menos de 1 mês eu te mandei o texto pronto. Já estava, assim, vários versos já estavam prontos, já estavam salvos no computador, eu só fui ordenando, lapidando, né? Fizemos o quê? Umas 6, 7 versões, não foi, Esther? Fizeram várias versões, fomos fazendo, troca isso, troca aquilo. A Paloma Dalbon, a ilustradora, fez um trabalho maravilhoso, gente. É lindo o trabalho dela, né? Achei o trabalho que ela fez para o Panapaná em si, ó. Essa menina aqui, a Beatriz, com a borboleta na ponta do nariz, é uma coisa
estupenda isso aqui, ó. Esse desenho dela aqui me cativou quando ela fez isso, né? Então, foi muito bacana, porque isso vai abrir para o dicionário de coletivos 2, né? Porque um monte de coletivo ficou fora, né? Infelizmente. E hoje, uma das moças, uma das minhas amigas que comprou um livro, a Cida, essa aqui do Floral, já me mandou um áudio com outras ideias, que eu não posso falar aqui, né, João? Senão a gente revela para as pessoas, mas ela me veio, Paulo, você precisa fazer outras coisas. Então, eu acho muito bacana isso, como o livro vai trazendo outras ideias para frente. E da onde veio essa sua ideia de escrever para jovens e crianças? Né? Porque o seu forte é para jovens, né? Na verdade, assim, eu até um tempo atrás, até 2012, assim, eu não escrevia nada para criança, nada. Os meus contos e minhas crônicas, elas eram bem darks, era uma coisa bem pesada. Eu lembro uma vez que eu escrevi um conto, a Malu leu, e chama-se As Azedas Balas de Hortelã, que é a história de um menino que vai dando aquelas balas que quando a gente para no ponto de... Sabe quando a gente para no semáforo, não fica aquele menino pondo as balas, fica colocando nos carros? E aí, eu não vou fazer spoiler, mas o final é barra pesada, né, no conto, e a Malu veio do quarto, eu deixei ela no quarto lendo, e ela falou assim, você fez isso com os personagens? Não acredito, você brava comigo. Então, os contos eram meio pesados mesmo. Mas uma vez eu escrevi numa oficina de escritor, eu escrevi um livro, um conto, que chamava Coisas de Criança, que era um menino, que vai estar no meu livro de contos, esse conto, inclusive, que era um menino que só roubava coisas que começavam com a letra C. Era a carambola da feira, era a castanhola da vizinha espanhola, tinha um monte de coisa assim. E aí estava uma editora, uma dona de uma editora do interior, se eu não me engano, de Marília, que eu não... Ainda bem, João, que eu não peguei o contato com ela, né? Senão eu estaria lá com ela e não com você. Aí ela me chamou num canto, eu fiz a leitura do conto, e ela falou assim, sabia que você tem um jeito de escrever para criança e jovem muito bom? E eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? E a partir dali foi quando eu escrevi o conto Circo Panapaná, eu comecei a me exercitar. Aí fui fazer, coincidentemente, um curso com o Ricardo Ramos, aí dentro da Escortece, de como escrever livro infantil. Na escola do escritor, na época. Aí eu fui fazer o curso aí com vocês, aí, né, na escola. E aí o Ricardo, um ano depois, acho que fez um outro curso parecido, eu voltei a fazer o curso com ele. Quer dizer, eu comecei a me interessar para escrever para criança e para jovem. E isso me dá mais prazer. O que quase anulou os meus contos barras pesadas. Trágicos. Trágicos, assim, né? Mas eu voltei agora em Serra Negra, talvez por causa da pandemia, eu voltei a escrever uns contos meio pesados de novo. Mas, e eu curto muito, eu falei isso numa entrevista essa semana que passou aqui na televisão, eu curto muito a reação dos leitores. Eu acho muito mais interessante quando uma criança e um jovem vêm dar para você o retorno quando você escreve para eles. Eles ficam maravilhados. Eu já tive caso de eu estar numa escola, e talvez tenha professoras aqui que estavam junto, talvez a Regina lembre disso, eu estar falando e o aluno se levanta, vem na minha direção e me belisca para saber se eu sou de verdade. Então, é uma coisa do autor estar se personificando na frente da pessoa, né? Ou seja, não é só um nome, não é um nome aqui, sabe? A pessoa existe. E eles perguntam umas coisas assim, você vai na praia? Você anda na praia sozinho? Não anda com um guarda-costa? Aí eu falo, gente, eu não sou o Neymar, eu não sou o Tiaguinho. Eu brinco com eles assim, não, mas você vai no supermercado. Então, eles têm uma relação que esse nome do autor é uma coisa muito, muito fora da verdade, né? E eu acho muito bacana, porque você consegue chegar perto
deles. E você consegue falar, eu escrevo desde a idade de vocês, dá para escrever também. E eles me mandam coisas maravilhosas. Eu já fui uma vez, a Regina vai lembrar, eu dava aula no Coração de Maria, e a Regina Lopes também dava aula lá. Uma menina deu um final alternativo para um livro meu, que eu fiquei muito bravo, porque ela devia ter conversado comigo antes de eu escrever o livro. Porque foi muito mais bonito que o final que eu elaborei, entendeu? Então, a cabeça deles, Esther, é muito mais aberta, é muito mais solta do que a cabeça do adulto. Eu acho as ideias que eles têm, não, mas é porque o seu personagem estava com um problema em casa. Eles têm umas ideias que eles trazem, eu anoto tudo que eles falam, porque ali surge um monte de ideias malucas, né? Com certeza. E essa sua preocupação também é do fato de você sempre pedir para uma leitura crítica, né? Um parecer Sim. de algum professor, né? Isso daí também é muito importante, né? Para você, tanto para o livro, para o próprio texto, né? É bem legal esse seu trabalho e essa sua preocupação também, né? Eu tenho assim, toda vez que eu escrevo o texto, eu mando para as minhas filhas, que são extremamente críticas e maravilhosas. Eu mando para alguns amigos. Luiz Fernando é um que está aqui, que já recebeu o texto meu, e ele manda com observações em negrito. Aí eu fico de mal com ele uns 3 dias, mas depois eu entendo o que ele quis dizer, ele está rindo. Eu mando para algumas pessoas que vão contribuir. Já mandei para minha mãe. A minha mãe escreve assim: nossa, está tudo lindo. Aí não adianta nada, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe, é um barato. Mas assim, eu mando para pessoas que vão ter uma outra visão do texto. A Regina Lopes é a minha revisora gramatical. E ela... Paulo, eu não entendi o que você quis dizer aqui, me explica isso. Então, assim, eu acho muito importante você pôr à prova o seu texto, né? Seja para quem for, seja qual for a idade. E as pessoas, quando me retornam, elas justificam. Não achei isso adequado. O Luiz Vicente, quando a gente teve que transformar o livro de 40 páginas em 4 páginas, né, Luiz? Que a gente teve que transformar. Eu nunca fiz um exercício tão doloroso na minha vida. Porque você transformar um livro de 40 em 4 páginas para que ele ficasse sintetizado, e um livro que tem rima, um livro que tem brincadeira junto com as palavras, com os coletivos, e ele falava assim: tira mais, Paulo, tira mais. Eu saía pé da vida. É um exercício, né? Um exercício doido, entendeu? Eu mesmo, quando eu faço coaching de escrita, eu não sei se a moça entrou aqui, a Luciana entrou. Eu fiz um coaching de escrita onde eu falei para a moça que estava, a escritora que estava trabalhando comigo, que das 13 páginas ela tinha que transformar em 6. Ela ficou muda. E ficou de mal comigo na hora, assim. Então, é a mesma coisa. Quando eles fazem a crítica, que é uma crítica positiva, eu falo, pô, não estou entendendo por que estão fazendo isso. Mas eu acho que você tem que se pôr à prova. A mesma coisa quando você entra numa sala de aula e o teu leitor, né, vai vir falar uma coisa, não gostou, gostei, final alternativo, mas sempre é uma coisa bacana, eu acho. A Luciana está aí, sim, viu? Tá, a Luciana hoje? Ela está ouvindo a gente. Então ela sabe ela o que eu deu tô falando. Ok aí. Ela deu um ok para a gente. Algum lema ou pensamento que norteia a sua vida? Eu acho que é lema. Eu acho que é nunca desistir de nada e acreditar que tudo é possível. Porque desde que eu fui lá para cima e voltei, eu acho que tudo é possível, entendeu? Eu nunca pensei que eu estivesse sendo entrevistado aqui pela editora, conversando com um monte de gente, que hoje estaria um monte de gente aqui entrando. Nem faço ideia quantas pessoas tem aqui. Nossa, 68. Cacilda! Então é muito legal isso, sabe? De estar conversando com as pessoas, estar podendo passar um pouco de cultura num país que está tão massacrado contra a cultura do jeito que a gente está. Então, acho assim, muito legal da gente estar falando sobre literatura, desculpa, né? E a gente faz essa pergunta, será que se fosse pessoalmente, 68 estariam presentes? Eu acho que essa pandemia trouxe uma novidade, né? Um novo formato para tudo isso. E é para comprar o livro, né? Não, você vê, ó, o Luiz Vicente está de Portugal entrando, a Mel, que é a nossa filha,
de intercâmbio está diretamente da França, e o horário deles lá deve ser 1h da manhã. 4 horas mais, né? É muito bacana. O lançamento aqui presencial... Abrange todo mundo. Esther, com certeza o João não ia descer a serra. Eu acho que não ia, não. O dono da editora não ia descer a serra. Essa hora eu acho que não ia, não. Estava nadando, o João Cortés. Você tem algum escritor do coração? Alguém te norteou aí? Eu tenho o Drummond, que eu sempre li, né? E sempre que eu li Drummond a primeira vez, eu nunca entendi, e eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu sempre tinha que ler 2, 3 vezes o Drummond. Eu tenho todos os livros do Drummond. Drummond foi o meu paraninfo na universidade de engenharia. Tava uma briga na época por dois cidadãos, um de política e outro de engenharia, e eu levantei a mão e falei assim, posso dar uma ideia? Por que a gente não chama o Carlos Drummond de Andrade? Foi por unanimidade. E aí legal. Ele não pôde estar presente, ele estava muito doente, 2 anos depois ele faleceu, mas ele mandou uma carta, e quem leu a carta do Drummond fui eu. Quer dizer, aquilo foi o maior presente de ler a carta que o Drummond mandou para nós engenheiros, porque ele até fala isso, que coisa estranha os engenheiros chamarem um escritor para ser o paraninfo de vocês. Então, Drummond, sim. E na parte de literatura estrangeira é Ray Bradbury. Eu adoro esse fantasista, escritor de ficção também científica, mas eu acho o Ray Bradbury uma coisa assim, tudo que eu leio dele é uma coisa que me abre a cabeça, me faz eu voar. Mas eu gosto muito de Borges. Borges eu acho aqui tão perto da Argentina da gente. E reli agora, em Serra Negra, Machado de Assis. Sentei para ler Memórias Póstumas e achei fabuloso. É uma delícia reler, né? Os nossos... Nossa, na época de escola achei... clássicos. Na época da escola achei horroroso. E agora achei fabuloso. Li aquilo assim, falei, nossa, esse cara era genial mesmo. É outro olhar, né? É outro olhar. Olhar de escritor, olhar de adulto, capítulos geniais que ele fez ali, muito avançado para a época, né? Eu achei... Então, eu gosto de ler o que eu estou lendo, na verdade. Mas Drummond e Ray Bradbury, eu acho assim, muito... me chama a atenção mesmo. Legal. Um sonho possível de se realizar? Alguma coisa aí, um sonho? Lançar um livro, né? Eu acho muito legal. Que bom. Nunca pensei. Acho ótimo. Um por ano. Não, um sonho era assim. Eu estudei música por muito tempo, mas por destino eu tive que fazer engenharia e ter minha vida própria, né? Mas eu tinha um sonho, que era subir no palco e reger uma orquestra. E eu consigo fazer isso com o projeto Música Transformando Vidas. Eu sou um maestro de uma orquestra de pessoas com deficiência visual, e aquilo é uma realização, é um projeto da minha vida mesmo, tá regendo eles daquele jeito. E como eu brinco com eles, ainda bem que eles são cegos, porque é o único maestro que pode pôr o dedo no nariz, que os músicos não vão ver, entendeu? Mas, assim, é a minha realização no palco, de eu estar ali regendo, e com pessoas leigas que não sabiam nada de música, e aquilo, aquilo sair, aquilo funcionar, a plateia cheia, o Teatro Municipal cheio, o Teatro Coliseu cheio, aquilo é uma coisa... uma aula de cidadania, uma aula de autoestima violenta. Aquilo me deixa... Haja Rivotril para dormir à noite, que eu não consigo, entendeu? É um negócio brabo. E, além de tudo isso, o futuro, no que você acredita no futuro agora, para o nosso futuro? Do meu futuro, do futuro no geral? Depois de tudo que a gente está passando, né? Eu acho que quem sobreviver, né? Quem tiver paciência, quem tiver sorte, quem se cuidar, né? Eu acho que a gente tem que olhar o mundo de uma maneira diferente. Eu acho que a escala de valores ela tem que ser completamente reanalisada. E eu acho que a gente tem que valorizar algumas coisas e não deixar de lado.
Eu acho que tem que valorizar mais a amizade. Eu acho que os abraços têm que ser um pouco mais longos. Eu acho que as conversas têm que ser mais longas, tem que saber mais ouvir do que falar. Eu acho que a gente tem que começar a valorizar coisas que a gente achava que era fútil, rápido, descartável. Eu acho que é por aí. É um exercício que a gente tem que fazer. Tem que, como diz a música do Epitáfio, né? E agora eu vou fazer uma piadinha que, quem sabe, do meu amigo Tony, né? Do Tony Bellotto, quando ele foi entrevistado pela UBE, eu brinquei com ele, assim, a gente tem que olhar mais o pôr do sol mesmo, entendeu? Eu acho que esse é um momento que... Então, por exemplo, eu estou escrevendo mais, eu estou tocando mais, eu acho que a gente tem que fazer coisas mais que deixem a gente mais feliz, porque a qualquer momento a gente pode ser ceifado aí, sem mais nem menos. Um defeito? Vários. Só que é um. O mais assim que... Ai, meu Deus do céu, acho que é mais fácil perguntar para minhas filhas e para maluco. Meu defeito. Defeito, assim, eu sou impaciente, acordo muito cedo, isso é um defeito terrível, não consigo dormir muito tempo. Isso o João Escotesse não acha. O João não conta. O João não conta. Mas, às vezes, eu não escuto as pessoas. Eu tenho um monte de defeito. Graças a Deus, eu tenho um monte de defeito. E qualidade? A qualidade, eu acho assim... Eu gosto de fazer um monte de coisa. Isso me ajuda muito. Porque quando eu estou chateado com esse violão aqui, eu vou tocar, eu vou escrever, entendeu? Quando eu estou cansado de escrever, eu vou ler. Então, acho que esse fato de ser multimídia me ajuda muito a encarar a vida. Talvez eu enjoasse da vida mais fácil. Uhum. Vamos ver, temos perguntas? Deixa eu dar uma espiada Não aqui. Sei. Será que nós temos? Pessoal dando parabéns. Eu estou vendo aqui, ó, a Estela já comprou, Estela e o Rubem. A Cris do Liceu São Paulo também já comprou. Alguém tem pergunta para fazer? Escreve no chat o nome para a gente poder abrir o microfone. Alguém gostaria de... Todo mundo parabenizando. A Alexandra está aqui, a Alexandra lá de Pir entrou, Gerson do Santos Oeste, Quito, eu estou vendo as pessoas agora, que eu estou mudando de página. Ana Dias. Tem 3 páginas aí, quase 70 pessoas. José Carlos, lá de São Carlos, se formou comigo, me lembra da história do Drummond lá, né, Zé? Thaís Morales, grande escritora, que não consegue terminar aquele livro, vou puxar a orelha dela. Dona Glória, vizinha da minha mãe, também está aí. Olha lá, Guinaldo, meu cunhado. Cláudia, que estudou comigo em São Carlos também. Estou vendo todo mundo. Grande Prentes, meu cossaco, morou comigo. Eu e o Prentes, se nós formos escrever um livro, vai dar um dicionário do Aurélio, das histórias da República. Hein, Prentes? Precisamos sentar um dia, Prentes, e escrever essas histórias todas. Professora Rosane Virgínia... E o Luiz com Z está aí, Érica. Tudo bem, Érica? Prazer em revê-la. Profa querida. Fiz um trabalho tão bonito com a Érica lá na escola, né, Érica? Foi muito legal. Quase que me matou do coração também. Grande Estela e Rubem de São Paulo. Karina, minha sobrinha. Quem mais que eu estou vendo? Fernando Quintas. Cadê Beatriz? Cadê Beatriz? Ah, ela aí. Beatriz está aí. Beth, minha cunhada. É a Rosa Araújo aqui escondida, segurando. É a Rosa. É que está com o nome Sérgio, viu, Rosa? Aí fica difícil. O Fernando Terena quer fazer uma pergunta para você. Então pode. Quer bater um papo com você. Fernando, à vontade. Boa noite, Paulo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Dezena. Estou aguardando ansioso a chegada aqui. Tá bom. Ô, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco da tua poesia para a gente. Você falou dos seus contos, você falou da sua produção infantil, juvenil, e eu gostaria que você falasse um pouco da poesia, puxando a sardinha para o meu prato.
Para quem não sabe, Dezena, Fernando Dezena é um grande cronista e um grande poeta. Eu não conheço a tua parte de romance ainda, mas sei que você também escreve muito bem. Dezena, é assim, eu não consigo escrever sem rimar. Na pergunta da Esther, se tem um defeito meu de escritor, quando eu estou escrevendo, seja uma crônica, seja um conto, quando eu termino o parágrafo, eu vejo que eu rimei as coisas lá dentro. E aí eu tenho que desconstruir todo o meu texto para despoetizar aquela versão. E foi muito engraçado isso, dentro do primeiro livro do Circo Panapaná, que eu escrevi o livro com rimas escondidas. Né? Não é um livro de poesia, é uma prosa, é uma história, mas tinha... E aí aconteceu que a professora do 4º ou do 5º ano, não me recordo o nome, deu uma prova e perguntou para os alunos se aquele livro era poesia ou prosa. Todos os alunos da classe colocaram que era prosa e um aluno colocou que era poesia e prosa. Aí a professora me ligou e aí falou assim, o senhor autor, teve um aluno aqui que escreveu que o seu livro era poesia e prosa. Aí eu falei, dá 10 para ele, dá 9 para os outros e dá 10 para ele. Então, assim, eu escrevo muita poesia antes de escrever o texto normal. E eu gosto muito do tipo da poesia. E é uma poesia... Eu lembrei muito lendo as suas poesias, porque são poesias desconstruídas, não seguem, não tem uma forma de trova, não tem uma forma de soneto, ela não tem métrica. A minha poesia ela é solta, ela é inspirada, ela vai assim, entendeu? Ela é jogada no papel. E não chega ao ponto... A sua é desenhada, né? Eu acho a sua poesia... Gente, leia a poesia desse homem aí, que é uma coisa maravilhosa. Então, ela não chega a esse ponto, Dezena, mas eu gosto de trabalhar a poesia o tempo todo. Eu escrevo muita poesia. A Malu, a minha esposa, tem livros de poesia dedicados a essa minha musa maravilhosa aí. Então, eu gosto muito de escrever nesse formato poético. Quando eu escrevi o primeiro livro, e eu dei para o Ricardo Ramos, filho, eu escrevi até metade do livro rimado, com essas rimas escondidas. E a partir do momento que a Beatriz, a personagem, assumia uma parte, eu tirei as rimas. Aí o Ricardo me chamou, numa reunião em São Paulo, e falou assim, adorei essa primeira parte, e essa segunda não tem rima. Ou você rima tudo, escondido, ou você não rima nada. Porque parecem dois autores completamente distintos. Então, eu escrevo dessa maneira. O Orquestra Panapaná é escrito assim também, né? E aí, obviamente, o que eu fiz no dicionário? Todos eles, você vai ver quando chegar para você, todos os coletivos são versos, né? Então, aí eu me realizei, porque eu peguei um coletivo e transformei aquilo num verso de 4 linhas. Né? E meio desconstruídos também, não seguem métrica de nada, dependia do que eu trabalhava. Então, eu gosto muito de poesia. O Ray Bradbury, que eu falei que eu adoro esse escritor, ele tem uma dica que é assim, leia a poesia todo dia. Ele acreditava que a poesia é que abre a sua cabeça, até aquelas que você não entende, porque é justamente a poesia que te tira do lugar comum para escrever. Então, eu curto muito poesia. Muito, muito. Eu acho poesia uma coisa diferente mesmo. Tanto é que se usa muito esse termo, né? Tem poesia numa pintura, tem poesia numa música, né? A poesia ela está envolvida com as artes em várias coisas. Eu acho isso muito legal. Se filme é poético, né? A gente usa essas expressões assim. Eu acho que isso é legal. Está respondido? Está respondido. Só te informar, o São Paulo está empatando 2-2, viu? Mais uma vez, não me fala de jogo de futebol, que eu nem vejo mais esse negócio. Luiz Vicente, por favor, pode fazer sua pergunta, pode conversar com o Paulo Mauá. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Mais uma vez, Paulo, obrigado pelo convite e parabéns também pelo teu livro. É um gosto estar aqui, ouvir esse português açucarado, como eu já escrevi há pouco no chat. Há pouco tive que ir ver o que é uma bala aí no Brasil, porque aqui o bala é da pistola. Já percebi que são estados que distribuem, não balas. Então há essa diferença do português que há pouco tive que ir perceber que bala era essa que as crianças davam junto aos carros. Tenho duas perguntas para lhe fazer. Uma delas é, uma vez que trabalha com pessoas com deficiência visual, para quando esse livro em braille? A minha segunda questão, e uma vez que está aqui, o dono de uma editora, perguntar como é que está a inclusão a nível da literatura aí no Brasil. Obrigado. Então, a ideia de transformar... Luiz, primeiro, muito contente de você estar aqui e você ter ficado até essa hora de madrugada em Portugal. Mande um abraço para o meu guarda-metas preferido, que é o Afonso. Mande um abração para ele. Mande um abraço para ele. O Afonso é o filho do Luiz Vicente, né? E é um guarda-metas, é um goleiro, né? Muito eficiente lá em Portugal. Já desistiu, Paulo, agora está na música também. Agora está na música também? Então tá ótimo. Foi depois daquela oficina que a gente fez, ele ficou entusiasmado, tá vendo? Que legal, que legal. Porque o Luiz Vicente também é músico, né? Então é muito legal isso. Luiz, tudo que eu escrevo, eu quero sempre transformar isso em... não só em linguagem pictográfica, mas principalmente pelo meu envolvimento com o projeto de música em braille. Só que aqui no Brasil, a deficiência visual ela é invisível. Então é muito difícil você ter um projeto, por isso que eu aproveitei aquela sua entrada junto com a professora Maria da Unesp, para ver se a gente amarra um projeto. Porque eu acho que o João e a própria Esther podem responder isso. A chance de um produto ser comercializado em braille por uma editora comercial é muito baixo, a chance de você ter isso. Então, existe a Dorina Noil, aqui em São Paulo, no Brasil, que cuida dessa parte. Só que o processo é muito longo, eu já tentei fazer contato, eu já tentei viabilizar isso, e é muito complicado. Para mim, é muito frustrante nesse sentido, né? Então, eu gostaria que tudo que eu lançasse fosse... Quando eu voltei aí a Portugal e nós pudemos trazer o Circo Panapaná, um trabalho seu, da professora Célia, trazer o Circo Panapaná todo em braille para eles, para o meu projeto, ficou uma coisa dentro do projeto, entendeu? Não foi divulgado isso, não foi espalhado para as pessoas cegas da região de Santos. Não, quem pôde ler foram alguns cegos que quiseram dentro do projeto. Então, em termos de... Eu adoraria que todos os meus livros fossem transformados, e fosse até uma obrigação moral minha de transformar isso. Mas é muito difícil. É difícil para Scortese bancar isso, é difícil para mim, como autor, ir atrás disso. Até o próprio Rotary, tem várias pessoas aqui do Rotary, a gente conseguiu um projeto para transformar isso, é uma luta quase meio insana. Podemos fazer isso? Podemos, mas nós temos que deslocar para fazer isso. E nós não temos um laboratório como vocês têm aí em Leiria, entendeu? Um laboratório próprio para fazer isso. Então, é uma pena, porque disposição temos, mas não temos como correr atrás. A tua segunda pergunta, qual foi? Como é que está a literatura aí no Brasil a nível da inclusão? Ou seja, os livros são transformados de outra forma, como por exemplo o áudio? Não. Quem cuida disso é a Dorina Noil, que é uma organização aqui no Brasil muito forte, e ela que faz essa conversão de áudio, descrição e de impressão a braille. Mas isso ela, eu não sei como, talvez o João saiba, mas eu não, a Esther sabe, pode falar alguma coisa, Esther, porque eu não sei como funciona a seleção lá. É o seguinte, os livros didáticos, os livros que são adotados em escola
todas as crianças que precisam deles em Braille, eles recebem. É o governo quem adquire esse material e prepara esse material para o Braille. Tá? Então, essa perda a gente não tem. E isso o governo compensa com a venda do livro didático e é feito particularmente para cada criança, conforme a série que ela estiver. Tanto para didático como o didático. Tá? A dificuldade mesmo é para quem está fora da escola, né? Ou quem não tenha acesso ou não tenha mais acesso à educação. Mas quanto ao ensino básico e fundamental, a responsabilidade é do governo e a preparação desse material, as editoras são obrigadas a liberar os arquivos para a gente converter para o Braille. Ótimo. Obrigado. Tá? Obrigada a você pela presença, Luiz Vicente. Obrigado. Mande um beijão para Afonso lá, Luiz. Fiquei muito contente. Beatriz quer fazer uma pergunta também? E que Beatriz é essa que vai perguntar? Então, ela não pôs o nome inteiro, deixa eu ver onde ela está. Ela pode clicar. Cadê a Beatriz? Se for a Beatriz que eu estou pensando, é a personagem dos meus livros. Ah, é? E aqui, cadê a Beatriz? Se for a Beatriz da Andréia, tem a Beatriz do Fernando, e tem uma outra Beatriz aí que eu achei que é a Beatriz Samarco, que é a personagem dos meus livros. Então, preciso saber que Beatriz que é essa. Hã? Estou perguntando para ele aqui se ele achou a Beatriz. É a Beatriz do Fernando. A Beatriz do Fernando. Então, é a já pedi para ela liberar o microfone. Pode liberar, então, Beatriz. O pessoal também está usando celular e às vezes não aparece o nome, a gente fica... Pode perguntar, filha. Oi! Oi, Beatriz! Pode fazer a pergunta. Então, eu queria perguntar o que te inspirou a ser um escritor. O que me inspirou a ser escritor? Você gosta de ler, Beatriz? Adoro. Então, e você gosta de escrever? Escrever. Eu também gosto. Também gosto. Então, tá bom. Então, você já está no meio do caminho. Eu lia muito e eu comecei a escrever algumas coisas. Mostrava para minha mãe, mostrava para o meu pai, mostrava para minha irmã, depois mostrava para alguns amigos. E aí você fica com vontade daquelas coisas que você escreveu, que aquilo vire um livro, que alguém leia aquilo para você, entendeu? Então, o que me deu vontade de escrever é que outras pessoas, que não os meus familiares, meus amigos, outras pessoas diferentes lessem as coisas que você escreve. Então, é muito legal você ler, eu sei que você lê, porque seu pai fala para mim que você lê bastante, né? Então, lendo bastante, você vai adquirir bastante palavra, você vai aumentar o seu vocabulário todo e você vai começar a escrever um monte de coisa. E isso é que é legal, você escrever histórias, inventar histórias, soltar a sua criatividade. Então, o que me deu vontade de escritor foi justamente isso, colocar histórias dentro de um papel. Então, por exemplo, eu não consigo voar de verdade, mas o meu personagem consegue voar. A minha Beatriz, a minha personagem Beatriz, consegue fazer coisas que o tio Paulo já não consegue. A minha Beatriz tem cabelo, o tio Paulo aqui não tem cabelo. Então dá para fazer coisas, o personagem faz coisas que você não faz. Entendeu? Isso é muito legal, porque você consegue, na sua imaginação, colocar isso no papel. O dia que você escrever uma coisa, fala para o seu pai que eu quero ler. Eu não vou dar nota, tá? Não vou ser professor, não. Eu só quero ler o que você escreveu. Fechado? O acordo? Está respondida a sua pergunta? Então, tá bom. Então, e quem está aqui também, Esther, é a Beatriz Samarco. Eu já achei ela aqui. Ela estava aqui, Ela estava. Será que ela foi embora? O João Romão também. Não, ela está aqui, ó. A Beatriz está escondidinha também. Aqui, ó. Ela está com a foto escondida e com a imagem. Essa moça aí, a Beatriz Samarco, ela é a Beatriz da história. A Beatriz, ela tem as minhas filhas, mas tem a Beatriz Samarco, que era minha aluna no colégio. Ah, certo. E eu já levei ela em alguma escola para os alunos conhecerem a Beatriz de verdade. Uhum. Entendeu? E ela já foi junto comigo. E aí eu quero só aproveitar agora, agradecer aqui. Esse livro existe pelo apoio de 4 empresas que acreditaram no lançamento desse dicionário. Eu posso falar isso aqui, né, Esther? Pode, lógico.
Porque eu acho que a gente só consegue... porque a gente consegue apoio para fazer algumas coisas, não é só colocando, investindo receita da gente. E estou falando isso para incentivar talvez outras pessoas aqui com outros projetos que sejam, e outras empresas possam trabalhar. Então, se não fosse a Predi Center Construtora, se não fosse a Samarco Advogados, se não fosse Colégio Kennedy e o Colégio Walt Disney, que eu acho que a Del deve estar por aí em algum lugar, a dona do colégio, a Del. A Beatriz Samarco eu já vi que está aí, os donos da Predi Center, que é a Beth e o Aguinaldo, estão aí, que eu já vi, e está faltando o Grupo Yaman. Se não fosse essas 4 empresas terem bancado esse projeto do dicionário, esse dicionário não existiria. Então, eu acho muito importante que empresas se juntem e façam cotas para que um dicionário desse exista e chegue às mãos, né? Porque esse projeto funciona muito interessante. A empresa investe e é gerada uma quantidade de livros para a empresa, e quando eu visito as escolas públicas, as empresas doam para essas bibliotecas. Eu faço as visitas gratuitamente, eu faço o contato com o autor, eu nunca cobro para visitar, né? Quem é dono de escola aqui, quem é professor sabe muito bem, nunca cobrei para ir visitar, como, eu vou aí, fico 1 hora. Não, eu vou quantas vezes a escola me chamar, e aí, quando é uma escola pública, seja municipal ou estadual, a gente doa de 3 a 5 livros para a biblioteca. E são essas empresas que apoiam que fazem isso. Porque essas escolas, às vezes, não têm dinheiro, os alunos não têm dinheiro para adquirir o livro. Então, esse trabalho é muito bem casado e funciona muito bem. Quero agradecer essas 4 empresas, Samarco, Predi Center, Grupo Yaman e Colégio Kennedy e o Walt Disney, que apoiaram esse projeto maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. João Romão está por aí, ele também pediu a palavra. João, você liga seu microfone? Agora eu vou ficar com medo do João. Fala, meu poeta, meu tricolino. Oi, boa noite para todo mundo. Paulinho, parabéns. Obrigado. Paulo, você sempre gostou de música, né? Sempre gostou de ler, e nós sempre conversamos nesse sentido. E você sabe que aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, não se consegue viver de música, né? E talvez, acho que talvez nem de livro. O que é lamentável. Então, você, na sua vida, você teve que fazer opções, né? Entre tocar, né? Ler, escrever e ganhar o seu sustento, não é isso? Então, porque trabalhar, isto é, trabalhar e abandonar, assim, pelo menos momentaneamente, aquilo que lhe dava prazer, por aquilo que você tinha que ganhar o seu dinheirinho, o seu ganha-pão, né? E, de repente, na sua trajetória de vida, algo aconteceu assim, quase que sobrenaturalmente, e fez com que você retornasse, aliás, desse um passo assim, talvez um passo atrás, assim, um passo atrás de maneira de dizer, né? Você acabou voltando para aquilo que lhe dava um prazer. Então, eu fico imaginando assim, ao que você atribui, assim, essa transformação, esse fenômeno que aconteceu na sua vida e que pôde dar isso aí para você, esse prazer, e para nós também, né? Parece que você se tornou um outro homem. O que é que você atribui a essas coisas aí? Então, João, você quer acabar comigo aqui, né? Eu estava indo tão bem até agora. Assim, João, eu acho que se não tivesse ocorrido aquele problema de saúde, para quem não sabe, eu tive um aneurisma
hemorrágico, né? Hemorrágico, olha, até me confundo. Tive um aneurisma hemorrágico em 2007, né? E até ali eu tive um tipo de vida e tive que ter um outro tipo de vida depois. Eu acho que duas coisas. As minhas filhas falavam que era AA e DA, antes do aneurisma e depois do aneurisma, que o papai tinha voltado zen, elas falavam assim. E foi nessa volta zen, e, coincidentemente, o neurologista Marcos Magaro, já falecido, ele recomendou que eu fosse para a música, porque várias coisas, várias sequelas que eu tinha não tinham sido recuperadas depois do aneurisma. Eu não conseguia levar a escova de dente à boca, não conseguia falar palavras com 3 sílabas, era uma coisa terrível. E o Magaro falava para mim que não sabia se aquilo era provisório ou seria permanente. E aí ele sugeriu que eu fosse para a música, para que o lado emocional, as sinapses aqui funcionasse tudo do lado emocional e o lado racional, começasse todo mundo a se conversar. E aí ele não sabia que eu era músico, né? Então, assim, antes de ter acontecido isso, eu sempre fui músico, eu sempre fui escritor, mas o lado engenheiro, o dono de empresa, o professor do colégio, ele estava à frente porque você tem que ter o seu ganha-pão, né? Eu fui sócio da Praed Center por um longo tempo, então tudo isso fazia com que você precisasse pôr a comida na mesa. Quando acontece isso, tem essa divisão, você olha de maneira diferente as coisas, entendeu, João? E aí, assim, eu vou prestar atenção em outras coisas, eu vou colocar... E aí surge, em paralelo, surge o projeto de música que o Rotary tanto apoiou sempre, entendeu? Então, assim, eu começo a realizar outras coisas que me dão mais prazer em viver. Então, o que eu tenho... se tem uma coisa que eu tenho a agradecer é ao homem lá de cima, né? Porque ele falou, não, desce aí, desce. Aí eu falei, mas descer por quê? Você vai entender, desce que eu vou te explicar, entendeu? Calma que você vai saber. E a minha família, entendeu? Que sempre esteve comigo. Então, assim, e aí eu pude ir descobrindo isso, pude ir falando e conhecendo novas pessoas. Hoje eu estou com uma editora nova, a Esther, a gente se fala diariamente, né, Esther? De segunda a sexta. Segunda a sexta, a gente está falando, trocando ideias. É muito legal estar nesse novo perfil. Então, eu acho assim, e volto a falar, aquele questionamento que você fez, que foi feito, acho que foi a Esther que perguntou o que a gente tem que tirar da vida. Eu acho que a gente tem que tirar da vida isso, reolhar, reavaliar as coisas que têm que ser feitas. Então, na verdade, João, se não tivesse acontecido aquilo, talvez eu sempre fosse o dono de empresa, o professor, e aí essa parte musical, essa parte literária teria ficado escondida, teria ficado oculta, ou só entre família ali. Eu não estaria hoje conversando com várias pessoas aqui. Então, incrível que pareça, eu agradeço aquele momento tenebroso que a minha família passou, porque foi uma coisa que eu não recomendo nem para os inimigos, entendeu? Mas foi bom. É fácil, nunca é fácil. Beleza, obrigado. Obrigada, viu, João Romão? Obrigadão. Alexandra? A Alexandra vai perguntar, eu já estou com medo. Cadê a Alexandra? Oi, Paulo. Oi, pessoal. Boa noite. Estou te procurando aqui. Cadê você? Já achou? Me encontrou? Já te encontrei. Fala. Na verdade, é um pedido, não é uma pergunta. Eu vou pedir para que você leia uma das suas poesias. Pode ser do livro aqui mesmo? Pode. Então tá bom. Eu vou escolher porque eu tive uma dificuldade muito grande, Alexandra, de achar coletivos com X e coletivos com Z. Imagina. Simplesmente não os encontrei. Então,
o coletivo com X chama-se Xjupimum. X de X, né? De Júpiter e Moon de Lua. Então, chama-se Xjupimum. Então, eu vou ler para você, tá bom? Ah, tá ótimo. Galileu descobriu 4 luas. Hoje são quase 80. Como balas de menta grudadas no maior planeta do sistema solar. Por isso, muita atenção. O coletivo só pode ser falado lá. Não use na Terra, que só tem uma lua, para o encanto não terminar. Ai, que lindo! Amei, amei, amei. Parabéns, adorei. É muito legal, né? Então, eu bolei e eu vou ter que bolar um para o dicionário 2, porque eu não acho coletivo com X, já procurei no Aurélio e não encontro. Então, gente, se alguém achar um coletivo com X e com Z, pode mandar para o autor, que eu vou adorar usar, entendeu? Pode deixar que eu também vou ajudar. Então tá bom. Obrigado, Vamos Alexandre. poetizar, né? Vamos poetizar. Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Se alguém mandou mais alguma coisa, acho que não. Pelo que eu vi, não, Esther. Paulo, você quer ir para as suas considerações gerais, um recado para os leitores? Enquanto isso, ele aqui põe na tela. Eu só quero mandar um abraço para Marcos Poço, Marcão, que está em Brasília, que também tem histórias da República impublicáveis. Né, Marcão? Temos histórias. A Del, agora estou vendo Del aqui. Beijão, Del. Obrigado pelo seu colégio ter apoiado. Apoiado não só o colégio dessa vez, né, Del? Quantas coisas a gente faz junto. Caramba, muito legal. Não pode falar, Del? Não pode? Tá rouca? Libera o seu microfone e fala. Não. A Luciana está aqui, a Ana Ximenes, eu estou olhando aqui, o Vanderlei está aqui, Flávia Domingues. A Beatriz, você não vai aparecer, Beatriz? Não acredito. Luiz Gustavo está aqui também. Olha, tem um recadinho do Weber Guerreiro para você. Meu irmão Paulo, que Deus continue a te inspirar cada dia mais, fazendo com que sua capacidade de criar belas poesias, livros e textos possa alegrar nossas vidas. Sou seu fã. É legal. O Weber é muito legal. O Weber foi muito engraçado. Hoje ele mandou um texto tão bonito para mim, dizendo que não poderia vir ao lançamento presencial, que ele não estava saindo de casa. Aí eu falei, Weber, fica tranquilo que eu também não vou. Aí ele assim, como você não vai? Eu falei, não vou porque é virtual, não é presencial. Aí ele ria, eu ria daqui, ele ria de lá. Dois doidos completos. Bom, então, é eu que estou manipulando aqui, Eliakim? Ou é você? É o Eliakim, acho, né? Sou eu, Paulo. Então tá bom. Então aqui é só para vocês saberem, antes da gente... Isso aqui pode até abrir para outras perguntas. Então aqui são os nossos próximos lançamentos. A Esther vai ver coisa que ela nem viu aqui, né, Esther? Não vi ainda. Então, tem coisa aqui. Aí são os próximos lançamentos. Então, o Castelo Panapaná pode mudar já. Aí está o Castelo Panapaná. Não, volta lá, calma. Isso. Castelo Panapaná, ainda agora em 2020. O texto já está pronto. O Léo não pôde participar hoje, Léo Gasparini. Já está ilustrando tudo a bico de pena. Está maravilhoso. Maravilhoso. Está lindo. Cada desenho lindo. Cada capítulo tem um desenho diferente, a bico de pena, com muito carinho. E vai ser lançado ainda... A Esther já está me cobrando, nós temos que mandar o mais rápido possível para ela, para lançar agora, tanto na Flipossos quanto na Bienal. E o Eliakim também já me cobrou, né, Eliakim? Mas calma que a gente vai chegar lá. Mas já está pronto. Próximo. Casinha das Vogais também já está pronto, com as ilustrações da Paloma Dalbon, a mesma ilustradora do dicionário de coletivos, né? E João precisa fazer algumas impressões, né, João Cortés, para a gente disponibilizar aí para algumas diretoras e coordenadoras, para viabilizar o livro no uso de alfabetização. É uma casinha onde mora uma família A, E, I, O, U, né? As 5 vogais moram nessa casa, e é um livro bem para
para alfabetização. Próxima. E tem Libras também, né? Também tem Libras, isso Ela mesmo. fez Está em língua de sinais, ela fez a a língua de sinais. Aqui já eu não sei se a Anitta entrou, eu pedi para a Anitta entrar hoje, ela é de Florianópolis, a ilustradora, Anitta Pereira Barros, A Lenda de Uaçá e Uaná, esse desenho maravilhoso, né, Esther, que ficou... Ficou lindo. Ficou lindo, É a história, quem conta a história é um índio, está contando a história de um caranguejo, de um amor improvável de um caranguejo por uma vagalume, né? Então, é A Lenda de Uaçá e Uaná. O texto já está pronto e a Anitta está... Anitta, gente, procure essa menina, Anitta Pereira de Barros. Procure essa menina no Instagram e eu não vou falar a idade dela. Procurem, porque eu a procurei para ilustrar o livro sem saber a idade dela. Eu não vou falar a idade. Procurem os desenhos dessa menina. É uma coisa absurda o que essa menina ilustra, entendeu? E ela topou na hora fazer o trabalho. Próximo. Aí é um livro de contos que eu estou fazendo com o Léo. Os contos já estão separados. Esse a Esther não tinha visto ainda. Chama-se As 5 Fases da Lua. São aqueles contos meus lá que eu te falei, Esther. E aí eu aproveitei o Castelo Panapaná com o Léo e a gente lá, ele em São Paulo, em Santos, eu em Serra Negra, a gente foi conversando. E aí são as 4 fases normais e a face oculta, que são esses contos tenebrosos aí da face oculta. Então, a gente chamou de 5 Fases da Lua, e o Léo está desenhando, fazendo cada desenho para cada uma das fases, e são contos meus já voltados para adulto, né? Tem algumas coisas na lua cheia, tem até coisas mais alegrinhas assim, tal, mas é voltado mais para o leitor adulto. Próximo. Aí foi um pedido da Flávia Samarco, da empresa Samarco Advogados, que ela pediu que eu escrevesse um livro infanto-juvenil que tratasse sobre a violência e abuso infantil. E fiquei quebrando a cabeça para a gente fazer esse tipo de trabalho. Chamei o Seri, um conhecido ilustrador, nem sei, o Seri estava aqui até agora, não sei se ele ainda está por aqui. O Seri é muito conhecido aqui em Santos, e mandei o texto para ele, e ele já bolou esse desenho para esse verso aí, né? Moço forte, grande, de botas largas, pisadas e marcadas sobre a grama, ele toma conta de tudo, com muito afinco e atenção, as flores do jardim brotam em seu coração. Mas é justamente sobre um jardineiro que não cuida de muito direito de uma certa rosa, né? Então, ludicamente, nós estamos falando sobre o abuso infantil, e o Seri está sendo muito feliz nesse desenho que ele está fazendo, porque ele está mostrando essa coisa pesada, né? Pegando de baixo essa imagem. Eu estou achando esse trabalho do Seri maravilhoso, e eu chamei o nome de A Rosa Cor de Boto, em vez de boto cor-de-rosa, mas é a rosa quando fica cinza. Essa é a ideia da história toda, e foi uma história que, quando eu terminei, eu fiquei muito triste quando eu li assim, e veio daquela ideia daquela menina abusada pelo tio, que saiu na televisão, e aquilo ficou... E aí a Flávia me ligou, a mãe da Beatriz me ligou e falou: Paulo, você precisa escrever uma história, que a gente tem que correr as escolas com isso, precisa passar isso pelas secretarias, nós temos que alertar de uma maneira... através de literatura, nós temos que avisar que essas coisas estão acontecendo. Nós não podemos ser omissos. Então, e o Seri topou e já começou a fazer a parte de ilustração. E conto com a Escortese aí nesse apoio. Você também não tinha visto esse, né, Esther? Não tinha. Você só tinha citado. Então. Você já tinha visto o texto. Tudo escondidinho, tudo escondidinho. Mas é legal, tá vendo? Aí. Tá Próximo. lindo. Tá bonito, tá muito bonito. Aí é o Espaço Sideral Panapaná, logo depois do castelo. Está aí o astronauta vendo o final do castelo, né? E o Léo também já falou: eu quero continuar fazendo aí a saga do Panapaná, né? E
todo também em bico de pena, então a gente está mudando todo o projeto dos livros Panapaná para esse bico de pena, mas vai só para 2021. O texto já está pronto, deixar o João bem tranquilo, já tá reconhecido lá na Biblioteca Nacional, então está tudo tranquilo. Já está aprovado o texto, tudo. É só o Léo vai finalizar o castelo e vai começar eu vou avisar os pais do Léo que estão aqui, assim, do Fernando, que eu estou pagando ele, viu? Não é nada de padrinho para afilhado, não. Pode mudar o próximo, ele é aqui. E aí tem a Tribo Panapaná, que finaliza os 5 livros que eu quero fazer do Panapaná todo, né? Tem o Papos de Boteco, que são crônicas que eu escrevi em 2016, 17, 18, para um blog que chamava Conversas de Boteco, lá no Rio de Janeiro, e outras crônicas. E um livro aí, respondendo ao Dezena, é um livro de poesia meu que chama Poesuas e Poemeus. São os livros que eu vou juntar minhas poesias todas e vou. Então, até o final de 2021, eu vou ter livro de contos, livro de crônicas, livro de poesias, e aí eu vou poder me liberar para escrever o meu romance, que eu sempre escrevi um romance. Aí eu vou me concentrar no romance. Acho que terminou aqui, né, Eliakim? É isso? Beleza. Tem coisa Sim, pra é isso, caramba Paulo. vindo aí. É isso, não é? Aí a Malu nem tinha visto isso. E aí é assim, né? Tá vendo, Flor? Troquei o meu doutorado lá na Unicamp por esses livros todos, tá vendo? Tá certo, né? O Fernando quer fazer uma pergunta, com a mão levantada, o Fernando. Antes do Fernando, de Santana, pediu para você, Mauá, mandar um abraço para a Cláudia Schmidt, que também era da turma dele. É isso? Eu mandei. Cadê? A Cláudia Schmidt, que ela está aí, a Cláudia. Não mandei? Ô, Zé Carlos, eu mandei sim. Não mandei? Mandei para a Cláudia, mandei, né, Prentes? Fala que sim, porque se Zé aí, vou te contar. A Raquel e o Prentes Antônio. A Thaís Morales também está aí. Thaís precisa terminar isso. Olha quem está aí, Maria Clara. Maria Clara. Estou falando com você. Oi, gata. Já leu o livro do tio? Você está com o marcador na mão! Que legal! Essa menina aí, Esther, subiu no palco para dançar comigo no Municipal, é mole? Ai, que delícia! Ela é doida, ela é completamente doida, essa menina aí. A Andréia está aí com a Beatriz. Ó, a Carminha, fala, Carminha, beijo para você, Carminha. A Márcia está aí, estou vendo todo mundo, que legal. É o Guido que está aí, João Carlos, dirigindo. Grande Guido! Amigos. Ana Ximenes, Dinalcida está aí, Marcelo Reis, Sônia Taveira, Luiz Antônio, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, Karina, Marli, Diniz, cadê Cláudia, que eu não estou vendo Cláudia? Clécia está aí, Gerson, a Cláudia está lá, sim, agora que eu vi, olha lá, Cláudia, a Clécia agora apareceu, estava sumida, Marcelo, fala Marcelão, e a Guaza Prata está aí pegando fogo, não? Não, Quito... Zé Wilson está aí, Mel. Tem um A aqui, Esther, não sei quem é. Flávia Domingues. Tem alguns que estão em celular, a gente não consegue. O Fernando Sérgio quer te fazer uma pergunta. Pode perguntar. A Maria Clara, pode falar, Fernando Sérgio. Oi, Paulo, parabéns. Parabéns pelo livro, tá tudo maravilhoso. Você é especial demais. Obrigadão. Só uma perguntinha. Naqueles encontros com o autor que você faz nas escolas, como é que ficam as suas emoções em relação à admiração que as crianças têm por você? Olha, várias vezes eu fui socorrido pelas professoras. Regina Lopes está aí, Érica está aí, a Adel está aí. Elas não... A Érica, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. A Adel já me matou do coração várias vezes, mas a Érica fez uma coisa absurda. Ficou me enrolando numa sala de aula e eu falando com os alunos lá, blá, 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 e de repente bate alguém na sala e fala assim, o senhor é o Paulo Mauá? Estão chamando o senhor lá na diretoria. Aí eu falei, o que eu aprontei, né? Porque nunca me chamaram na diretoria quando eu estudava. E aí eu fui atrás da menina e entro numa sala de aula,
estava toda vedada, né, Érica? Tinham colocado uns papéis assim. Tinha uma menina, estava todo enfeitado de panapaná, e tinha uma menina sentada num piano, tocando Mozart ou Beethoven. Eu não me, acho que era Beethoven, né, Érica, que estava tocando? Estava tocando Beethoven. Aí você tem que parar e trazer o respirador, porque a menina estava nervosa e está tocando para mim, e ela tocando, eu tocando, e aquela emoção ela vem, é uma coisa que surge assim. E a classe me deu um jogo que eu tenho até hoje, um jogo que nem um banco imobiliário, é um jogo, lembra disso, Érica? Era um jogo que você joga, nós levamos para Águas da Prata para jogar, que você joga com peão, tudo, eles que fizeram o dado, tudo, você joga para andar pelo Circo Panapaná. Era uma coisa fabulosa, construída pela professora, pela ideia deles. Então, assim, isso foi sensacional. A Regina Lopes, isso que eu estou lembrando de cabeça, a Regina Lopes fez o que acontece no programa do Faustão, Arquivo Confidencial. Eu vou para a sala de aula, estou conversando com os alunos, e aí o aluno fala assim, você está no seu arquivo confidencial. Me viraram a cadeira, e aí no telão que estava lá, aparece Raquel, Carolina, Malu, falando da minha vida. Daí eu começo a chorar que nem uma manteiga derretida, entendeu? Porque as crianças tinham entrevistado a minha família, perguntando como eu era, entendeu? E você está no arquivo confidencial. Então, assim, eu acho todo esse trabalho que as professoras têm é uma coisa maravilhosa, não tem preço para isso. Por isso que eu digo, quem escreve romance, quem escreve poesia para adulto, não sabe o que é escrever para criança, porque isso não tem preço, isso é uma coisa maravilhosa. Então, Fernando, eu me destruo, eu tenho que sair de lá carregado. Muitas vezes eu estou indo de Uber, porque eu não consigo nem trazer o carro de volta, porque é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. E parte muito da criatividade dos alunos, porque as professoras soltam os alunos, elas mesmas falam que são os alunos. Acho que se a Regina e a Érica puderem soltar aí o microfone, elas podem até complementar, mas assim, eles têm muita ideia em cima de um texto que eu simplesmente escrevi. E eles viajam nas coisas. É uma coisa... Não tem preço mesmo essa recompensa literária. Se eu não vou para a Suíça como Paulo Coelho, pelo menos eu vou para a escola da Regina Lopes, vou para a escola da Del, vou para a escola da Érica, vou para da Ana Paula, vou para qualquer escola pública estadual, coisa que o Paulo Coelho não vai, tenho certeza. Com certeza. É isso, obrigada, Fernanda. Viu? Respondido, Fernandão? Obrigada, Fernando. Obrigada. Então, agora nós vamos liberar os microfones para a gente dar uma salva de palmas para o Paulo, para o lançamento, né? Vamos ligar os microfones aí para a gente... Grande salva de palmas. Vai. Pôr o microfone. Eu que quero agradecer a vocês, porque o escritor não existe sem leitor. Esse negócio da gente escrever e guardar não é escrita, né? Então, a gente tem que escrever para ser lido. Isso é muito importante. Caramba, gente, eu não paro para fazer Olha a Beatriz da Andréia aí. Bom, obrigada pela presença de todos. Como vocês sabem, o dicionário de coletivos do tio Menelau está à venda na Livrarias Abesta até a meia-noite de hoje, com desconto de 5%. Aí embaixo no chat vocês têm, né, o endereço da livraria, o link para entrar e fazer a compra. Mais uma vez, obrigada. Esther, eu estou vendo aqui, Esther, a Regina Lopes quer falar. Eu quero falar, ela está falando. Então, posso falar? Pode.
falar? Cadê Claro. você, Paulo, Regina? olha, eu estou super emocionada, Paulo. Oi, pode falar? Pode, Regina, está liberado. Oi, eu estou super emocionada, Paulo, né, com os seus trabalhos. Você sabe que eu sou sua fã, nossa parceria vem lá do Colégio Coração de Maria, quando nem você imaginava escrever tanto assim, né? Mesmo. Fazíamos outros trabalhos juntos, né, lá no Coração. Nossa, e aí, inventamos cada coisa, né, Regina? É. Aí foram as noites da poesia, né? Eu, você, a Rosa Araújo, que está aí. Nós três realmente fizemos um trabalho maravilhoso lá na escola, é muita saudade. E ver você assim, com tantas obras agora, enche-me de orgulho, assim, indescritível. Pode contar sempre comigo para ensinar. Sucesso, meu amigo. Obrigado, Regina. Regina é a minha revisora, mas é a minha parceira desde a época da escola. Na escola a gente inventava umas coisas doidas. A gente chegou a fazer o show do milhão, que nem o do Silvio Santos. Não sei se é da época da Ana Taura, não sei se o Marcelo, a Carolina deve lembrar. A gente fez no ginásio do colégio show do milhão, dividimos o colégio em azul e vermelho e fizemos que nem o show do milhão em PowerPoint, assim. Fizemos a noite da poesia, show de talentos. A gente inventou tudo que podia fazer naquele colégio. Uma loucura. Foi muito legal mesmo. Obrigado por tudo, Regina. Você sempre foi uma incentivadora dos meus textos. E vamos continuar a nossa parceria aí, tá bom? Você já viu que você tem um monte de coisa para corrigir aí, né? Pode mandar. Mandarei. Beijão, obrigado. Oi, deixa eu falar. Cadê? Tá me ouvindo, Paulo? Fala, Del, do meu coração. É outra doida. Fala, Del. Professora gosta de falar, estava aqui agoniada, mas eu queria parabenizar. Os livros já estão lá na biblioteca, a Márcia, nossa bibliotecária, está aqui também assistindo, e vai ser um sucesso, como sempre, e ouvir você sempre é um prazer, dessa pessoa criativa que eu conheço pessoalmente, que tem todo o meu amor, meu carinho, você é uma pessoa especial, iluminada, que Deus te abençoe, porque você tem uma caminhada aí, você é um escritor, um poeta, um músico, um maestro e um ser humano maravilhoso, viu? Obrigado. Eu amo Del. você e sua família, vocês são muito especiais aí na nossa vida, na nossa caminhada. Deixa eu perguntar, e juvenil, a literatura juvenil, tem alguma coisa que eu perdi? Eu acho que eu estou experimentando coisas, né? Eu nunca, que nem a Del é dona de um dos colégios, viu, Esther, que a gente está pensando. Ficou mudo aqui sozinho, né? Mandei para a Del o Casinha das Vogais para trabalhar com a parte infantil. Mas, assim, eu acho, Del, que eu estou pensando está vindo na minha cabeça alguma coisa de espionagem ou policial para essa parte mais juvenil mesmo, entendeu? Que é uma coisa que eu gosto, essa ideia veio quando a gente teve a entrevista da UBE com o Tony Bellotto, que escreve também para livros policiais, me veio a ideia, na minha época também eu lia Escaravelho do Diabo, sabe, aqueles livros, falei, caramba, eu vou escrever alguma coisa nesse sentido, assim, uma coisa não a Agatha Christie, porque, né, eu estou mais para Paulo Triste do que a Agatha Christie, mas assim, eu quero fazer alguma coisa assim, mais para a juventude mesmo, e trabalhar com informática, com tecnologia, sabe, de roubar alguma coisa assim de computador. Falei, pô, dá para fazer isso, está na minha escala aí
Tá na minha escala aí programada. Não paro de fazer, graças a Deus não paro. E quero. A Adele é uma pessoa que mora no coração da gente, ela sabe também que eu amo ela, a família dela inteira, mas a Adele já me pôs numa roubada aquela vez que teve o debate sobre uso de arma, ela me levou para eu defender o não uso da arma. Quando eu chego lá, eu chego assim, ó. Esther, eu chego assim, ó, todo pop, para defender o uso da não arma. Chego lá, tinha um cara de terno e gravata, tinha um militar, eu só me ferrei, eu só tomei porrada. Assim, a noite inteira. Só que na hora que acabou, todos os estudantes vieram conversar comigo. Nossa, que legal, zen e tal. Eu lembro disso, né, Del? Foi muito legal, porque eu comecei falando sobre Dreamer, sobre a música do Supertramp, que você tinha que ser um sonhador, que eu falei, eu vou apanhar desses caras aqui. Quando eu olhei para eles, eu falei, já vou tomar uma surra. Mas foi muito legal. Não sei se a Márcia daquela época que teve esse debate aí, Márcia, você perdeu, porque eu queria fugir de lá. Eu falei, a Adele não gosta de mim. Ela me enfiou nesse debate aí com advogado, com militar. Eu falei, eu vou tomar uma surra, mas foi muito legal. E aquele trabalho, aquela vez no ginásio lá, foi muito bacana, né? A Orquestra Panapaná, foi uma coisa muito bonita que o Kennedy fez lá comigo e tinha uma árvore assim, toda com notas musicais, foi uma coisa... esses presentes, Esther, que a gente ganha, não dá para descrever. Só é uma coisa linda, né? De coisas novas, né? Esse retorno é sempre muito bom. Vamos finalizar, já deu nosso horário. 9 horas, praticamente. Já ultrapassamos o nosso horário. Eu tenho que dormir à meia-noite aqui. Já deu o nosso horário. Obrigada pela presença de todos. Né? Mais uma vez, Paulo, sucesso.